A gente raramente para pensar em como as coisas se movem, né? Uma molécula de água dentro do corpo, um animal na floresta. A gente tende a imaginar um caminho livre, mas a verdade é que nada viaja por um espaço completamente vazio. O mundo real é cheio de barreiras. E é exatamente sobre a matemática por trás dessa jornada complexa que a gente vai conversar hoje. Para a gente começar a mergulhar nesse tema, vamos pegar um exemplo bem concreto com uma pergunta que parece simples. Como é que uma molécula de água consegue escapar de uma célula? Pensa bem, ela precisa atravessar uma barreira, que é a membrana celular. A questão é, como a gente consegue descrever essa jornada usando a matemática? Pois é, a resposta, como muitas vezes acontece na ciência, está numa equação nova. E não é qualquer equação, é uma bem elegante. Ela nos dá pela primeira vez uma ferramenta, assim, fundamental mesmo, para a gente entender como o movimento funciona nesse nosso mundo que é super complexo e, claro, lotado de obstáculos. Ok, mas calma. Antes da gente chegar nessa equação nova, a gente precisa dar um passinho para trás e voltar para o básico. Porque olha só, quase todo tipo de movimento na natureza, seja de algo minúsculo ou de algo gigante, começa com um conceito-chave, a tal da caminhada aleatória. Esse processo tem um nome, difusão. Para visualizar, é só imaginar um monte de partículas se espalhando de forma totalmente aleatória. A analogia clássica é a da caminhada do bêbado, sabe? Alguém cambaleando sem um rumo definido. As partículas fazem isso, elas vão se movendo de uma área onde estão super concentradas para uma área com menos partículas. Esse é o modelo padrão, a base de tudo que a gente vai discutir. Só que aí é que está o grande problema. Esse modelo clássico de difusão, ele parte do princípio de que o espaço é totalmente aberto, vazio. E a gente sabe que o mundo real não é nem um pouco assim, né? Ele é, na verdade, cheio de barreiras. E quando a gente fala em barreiras, elas estão literalmente em toda parte. Pensa só, nas membranas das nossas células, em materiais porosos que a gente usa na indústria, ou até em coisas grandes, como uma estrada que corta o habitat de um animal. E o ponto mais importante aqui é que essas barreiras são o que a gente chama de permeáveis. Ou seja, elas não bloqueiam a passagem 100%, elas só dificultam. E é aqui que a gente entende o tamanho do desafio que os cientistas tinham em mãos. Os modelos que existiam antes eram muito limitados, sabe? Eles só funcionavam para cenários super simples, idealizados. Faltava uma estrutura única, um jeito de lidar com a bagunça e a complexidade do mundo real. Era uma lacuna bem grande no nosso conhecimento. E é isso que nos leva finalmente à solução. A grande virada de chave, a sacada genial, foi simplificar o problema de uma forma muito inteligente. A ideia foi, e se a gente imaginasse a barreira não como um muro, mas como um único ponto pegajoso no mapa? Um lugar que só atrasa a passagem, sabe? Então, o que os pesquisadores fizeram foi o seguinte. Primeiro, eles pegaram aquele modelo básico da caminhada aleatória numa grade. Daí, eles fizeram uma pequena alteração genial. Eles tornaram um dos pulos nessa grade um pouquinho mais difícil de acontecer. Isso criou, na prática, aquele ponto que atrasa o movimento. E o pulo do gato foi pegar essa ideia simples de um mundo discreto, de uma grade, e escalar isso para um espaço contínuo, o espaço real. O resultado? Uma equação de difusão totalmente nova e super poderosa. Então, se liga na ideia central. A grande mágica dessa nova equação é que ela não enxerga a barreira como uma parede física. Não, ela trata a barreira como se fosse um campo de força invisível. É exatamente o que a citação do artigo diz. É como se a barreira criasse um potencial que empurra a partícula para longe. Isso não torna a travessia impossível, só a torna menos provável. Faz sentido, né? Beleza, agora que a gente tem essa nova ferramenta na mão, a pergunta é, o que ela nos conta de novo? E olha, acontece que ela revela umas coisas bem surpreendentes, umas coisas até contraintuitivas sobre o tempo que se leva para ir de um ponto A até um ponto B, quando, claro, existe um obstáculo no meio do caminho. Para a gente entender isso direitinho, a gente precisa falar sobre um conceito, o tempo de primeira passagem. O nome já dá uma dica, né? É basicamente o tempo que uma partícula ou qualquer coisa leva para chegar num certo destino pela primeiríssima vez. Parece simples, né? Mas acredite, é aqui que a história começa a ficar bem interessante. Dá uma olhada nesse gráfico que ele mostra algo fundamental. A linha azul, essa mais alta, é a viagem sem nenhum obstáculo. É o nosso ponto de partida. Agora, as outras linhas mostram o que acontece quando a gente coloca uma barreira. E olha que curioso, quanto mais impenetrável a barreira, mais a chegada das partículas fica espalhada no tempo. Em vez de um monte de partículas chegando de uma vez, num pico, a barreira força elas a chegarem mais aos poucos, de forma mais lenta e gradual. Isso tudo leva a gente para uma pergunta que parece bem lógica.
Vamos pensar juntos. Se existe uma barreira bem no meio do caminho entre o ponto de partida e o destino, ela sempre vai aumentar o tempo médio da viagem? Bom, a nossa intuição grita que sim, né? Parece óbvio. Pois é, mas a resposta é surpreendente. Se a barreira não estiver diretamente no caminho entre o início e o fim, o tempo médio da viagem simplesmente não muda. Nada. É idêntico ao caso sem barreira nenhuma. Parece loucura, né? Agora, e se a barreira estiver sim no caminho? Aí o tempo de viagem aumenta, mas, isso é crucial, aumenta por uma quantidade fixa, que dá para prever. E esse outro gráfico aqui ajuda a gente a visualizar o porquê disso. Ele está medindo o quão longe as partículas se espalham conforme o tempo passa. Dá para ver direitinho que no começo, a linha com a barreira mostra que o movimento está sendo segurado, está mais lento. A barreira está ali, atrapalhando. Mas olha só o que acontece depois de um tempo. As linhas ficam paralelas. O que isso quer dizer? Que a longo prazo o comportamento do movimento volta a ser o da difusão padrão. É quase como se a partícula esquecesse da barreira e seguisse seu caminho. Ok, então depois de toda essa viagem pela matemática da difusão, a pergunta que fica é: por que se importa tanto? Qual é o impacto real disso tudo? A resposta é simples e poderosa. Porque essa nova matemática finalmente nos permite modelar o mundo real com uma precisão que a gente não tinha antes. E isso vale para todas as escalas, do micro ao macro. E as aplicações práticas, olha, são gigantescas. Na medicina, por exemplo, isso pode ajudar a melhorar exames de ressonância magnética. Sabe por quê? Porque esses exames medem justamente a difusão de moléculas de água nos nossos tecidos. Na biologia celular, ajuda a gente a sacar como as substâncias se movem para dentro e para fora das células. E na ecologia, dá para prever com mais clareza como uma estrada ou uma cerca afeta o movimento dos animais. É, de fato, uma ferramenta universal. Resumindo a ópera, o grande salto aqui é a unificação. É a gente sair de um monte de modelos limitados, cada um para um caso específico, e chegar numa única estrutura matemática, elegante, que consegue descrever o movimento no mundo que é, por natureza, complexo e heterogêneo. É um baita avanço. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Se agora a gente consegue modelar com precisão uma única barreira, imagina o que acontece quando a gente começar a juntar e modelar várias delas, uma rede delas. Que sistemas absurdamente complexos, como o nosso próprio cérebro ou um ecossistema inteiro, a gente vai finalmente conseguir decifrar? As portas, sem dúvida, estão abertas.